Boa noite, meus irmãos, em Cristo Jesus. Creio eu que todos estão bem, em nome de Jesus, né? Sempre há motivo de agradecer, né, irmão? Sempre temos motivo para agradecer da bondade de Deus. E como é importante, né, compartilhar esse momento, esse finalzinho de tarde de sábado com vocês, o pôr do sol de sábado para domingo, né? Como é importante, né, buscar mais a Deus e ter o Senhor em nosso coração. Hoje foi um dia bem abençoado, graças ao Senhor. Pude estar servindo Ele, servindo ao próximo. E assim Deus quer que todos nós fazemos, né? Glória a Deus. E tudo que eu faço não é graças a mim, mas graças a Deus. E assim você veio parar nesse vídeo porque é graças a Deus, graças ao Espírito Santo, o Consolador, que quer que essa mensagem chegue não só em você, mas em todas as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Hoje vamos dar continuidade no estudo. Hoje nós iremos falar sobre um tema bem interessante, que é sobre o dízimo. Isso, sobre o dízimo, sobre a 10ª porcentagem ali, né? 10ª parte, né, que as pessoas dizem. E iremos entender se é ainda válido, né, o dízimo, né? Como é que funciona, como devo fazer. E isso iremos aprender hoje. Eu tive muita dificuldade no começo, quando estava na caminhada cristã, sobre o dízimo, não de dizimar, mas sim de entender o significado e como fazer, né? E hoje iremos fazer isso para a honra e glória de Deus. Então, vamos orar, levar nosso pensamento a Deus, pedir um caminho para Ele. Deus, Pai poderoso, Senhor eterno, Pai amado, obrigado pelas bênçãos, pelo caminho, pela luz que o Senhor é para os nossos caminhos. Que essa palavra que tenhamos nesse momento venha crescer nosso espírito e nos conduzir cada dia mais próximo do Senhor. Que tenhamos nossos ouvidos abertos, nossos corações, Pai, ligados com o Senhor, e que o Senhor nos guie por meio do Espírito Santo, o Espírito Consolador do Senhor, e nos batiza, Pai, por favor, com Ele, cada dia, que possamos ser renovados para servir da forma que agrada ao Senhor. Obrigado por tudo, a Ti peço e agradeço grandemente, em nome do Seu Filho Jesus amado. Amém. Amém, meus irmãos? Então, já podemos deixar a palavra de Deus aberta e vamos lá para o estudo. Só colocar um negocinho do lado. O estudo ilustrado. Isso! Vamos continuar. Vou colocar ele aqui no meu cantinho aqui, só para eu ter o controle, né? O entendimento aqui, para ser guiado. E eu não sei se eu já comentei, eu faço esse estudo para mim também, para eu aprender. Tem muita coisa aqui que eu não sei. Então, é para vocês também aprender. E um vai ajudando o outro. Se algum tiver um comentário, uma curiosidade, algo que eu estou falando assim que tá fora daqui, comente para nós aprender junto e crescer espiritualmente para o reino de Deus. Amém? Então, nós vamos falar sobre o dízimo, o 20º estudo. E vamos começar sobre o tema o quê? Fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. E o primeiro ponto que nós vamos ver, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Antes de nós prosseguir, eu peço perdão se você estiver ouvindo algum barulho de fundo, é porque eu estou em família, estou em casa com minha família, e minha família é um pouco agitada, né? Mas me perdoe. Vamos concentrar aqui na mensagem de Deus, que é aqui que vai nos levar mais profundo ao Senhor, né? Então, primeiro ponto, árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso. Teve uma árvore lá no Éden, que era a árvore do bem e do mal, e que lá tinha os frutos, né? E o nome já por si só diz, né? Vamos ver na palavra de Deus? Está lá em Gênesis, capítulo 2, versos 16 a 17. 2, 16 a 17, e diz assim: O Senhor, Deus ordenou ao homem, de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Aqui fala que ele poderia comer de toda a árvore ali do jardim do Éden, mas apenas de uma árvore que não poderia comer, que é a árvore do conhecimento. Mas não era uma árvore do conhecimento qualquer, mas era o conhecimento de toda iniquidade, tudo que poderia ter ali, né? A sabedoria. E a serpente disse para eles: pode comer que vocês não morrerão. Mas ela mentiu, que no final eles morreriam. Poderia não morrer a curto prazo, quando comesse o fruto, mas a morte viria. É por isso que a palavra de Deus fala que o inimigo, que eu não gosto de falar o nome dele, não tem necessidade, é o pai da mentira. Então, devemos evitar essas partes do nosso viver. Então, Deus separou uma árvore no jardim do Éden, que era a árvore do conhecimento. E agora vamos ver sobre o dízimo. E que está lá em Malaquias. Perdoe. É Malaquias. Está lá em Malaquias 3:10. É o último livro do Antigo Testamento. Antes de Mateus, eu não sei se a Bíblia de você é separada, com Antigo, Novo, dificilmente. Mas está lá em Malaquias
3:10. E assim diz, ó: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Então, repetindo, ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, senão eu lhes abrirei as janelas do céu e não derramará sobre você bênçãos sem medida. Então aqui a Deus vem falando para as pessoas daquela época e da época de hoje, que a palavra de Deus é a mesma de ontem, trazer as ofertas, os dízimos à casa de Deus, senão ele abriria o céu e não cairiam sobre nós as bênçãos, né, sem medida, né? Que mensagem! Então, Deus separou o dízimo para a obra dele, para a obra missionária, para o crescimento, para o sustento dessa obra estar crescendo cada dia mais. E agora vamos lá para Êxodo, que Deus também separou algo assim, uma coisa diferente. Está lá em Êxodo capítulo 20. Capítulo 20, isso, lá nos mandamentos do Senhor, nosso Pai Todo-Poderoso. Vamos lá? E assim diz, do verso 8 ao verso 11. Lembre-se do dia de sábado para santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então Deus também separou algo para ele, que é o dia do Senhor, o sábado, que é um dia muito importante, que é o 7º dia, né, que nós conhecemos. Então, a árvore do conhecimento, o dízimo para Deus e o sábado. Deus separou isso de uma forma muito importante, né? E o dízimo é os 10%, né? Deixando claro. Então, vamos continuar. O direito de Deus sobre nós. Como assim o direito de Deus sobre nós? Qual é o direito que Deus tem sobre nós? Mantenedor. Isso, mantenedor. Ele é meu mantenedor. Agora vamos ver na palavra de Deus confirmando isso, né? Ele é nosso mantenedor. Está lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 17 a 18. Perdoe. Portanto, não pense a minha força é o poder do meu braço. Me conseguiram essa riqueza. Pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Eu vou marcar essa passagem aqui, que é bem interessante. Vocês conseguiram pegar mais ou menos a ideia do que já vem falando aqui do começo? Não é por nossas forças, não é por nada nosso, nada de nós, não é nada de nós, mas sim de Deus que nós temos força, ânimo, alegria, fé, tudo isso. Isso é graças a Deus que nós temos, não é graças a nós, né? Nada de conquista, nada do nosso salário é graças a nós, mas sim graças a Deus. Lógico que nós temos que ter a decisão de ir lá e fazer, né? Então, ele é meu mantenedor e o seu mantenedor. E ele é meu criador, que nós vemos em Gênesis 1, né? Que ele fala da criação. E também redenção. Ele é meu redentor, que nós vemos sobre João, né? Capítulo 3, verso 16, que vem falando de Jesus, né? Ele é meu redentor. Vamos ver lá em João? Eu acho bem interessante essa passagem. 3,16. Vamos repetir, né? A questão da repetição gera a perfeição. Gosto muito. 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele é nosso... Calma. Redentor. Isso, eu tinha que fugir daqui da memória. Mas ele é nosso Redentor. Então, por meio dele, nós temos a salvação. Glória a Deus. Louvado seja o nome dele para todo sempre. Então, o direito de Deus sobre nós é todo. É ele que nos permite ser assim, forte, sábio, conhecer. Se você está entendendo essa mensagem, não é graças a mim que estou aqui falando, mas graças ao Deus Espírito Santo. Porque por nós mesmos, diz que a escritura que muitas pessoas lêem assim, não tem nada a ver. Mas quando você vai permitindo que o Espírito Santo entre em seu viver, você toma a decisão que ele viva em você, tudo isso se transforma. Tudo se torna mais fácil a olhar assim. Até os erros que você antigamente julgava aquilo ali como uma maldição, hoje você vê como uma bênção, algo que dá para tirar algo de bom. E isso é o que Deus faz na nossa vida. Mas continuando, deixa eu ver aqui. Pô, que presente que eu recebi, viu? Isso aqui foi o melhor estudo. Melhor estudo da minha vida.
Continuando, o que Deus espera de nós? Isso, Deus quer algo de nós, mas o que Ele espera de nós, né? O que Deus espera de nós? Alguém tem alguma ideia aí, no seu pensamento aí, no seu pensar? O que Deus espera de você? O que será? Será que Ele espera 10% só? Deus espera tudo de nós. Ele quer que nós se entregamos completamente. Mateus 6:33 diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar. Tenha Deus em primeiro em seu coração. Então, Deus espera de nós tudo, tudo de bom, tudo de limpo, tudo de reto aos caminhos dele, né? Nossa entrega total, isso. O que Deus fez por nós? O que Deus fez por nós? Ele fez pela metade, fez 10%. Isso é uma resposta óbvia, né, irmãos? Deus fez tudo por nós. Ele entregou seu próprio filho, deu vida para nós, deu saúde. Olha o ar que respiramos, olha a família que temos, olha as conquistas que temos. Deus fez tudo por nós. Isso eu falo de meio material. E o espiritual, questão de poder louvar a Deus, poder aprender algo, poder ver um milagre. Imagine isso, irmão, que nós estamos vivendo. Deus fez tudo por nós. E lá em Provérbios 23:26 diz assim, ó: Dai-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. E os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Então, que vem falando, né? Dai-me, o filho meu, o teu coração. Dá o coração, né? Dá o nosso coração completamente ao Senhor. É o que Deus pede de nós, né? Se entregar inteiramente. Tem alguma passagem que fala, não sei se está em Salmo, se alguém souber, deixe na descrição aí para nós, por favor. Fala que nosso coração é como se fosse sua mente. E isso eu acredito muito. Que geralmente, quando vê um sentimento, você sente aqui. Você sente vindo aqui de dentro, né? Então, é muito importante entregar seu coração por inteiro ao Senhor Jesus, ao nosso Deus Pai. Amém? Em Marcos 12:30 também nós vimos: Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o coração. Não é 10%, é de todo o seu coração. Amarás a Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Amai a Deus com todo o seu coração. Essa passagem eu vou anotar. Só pegar um bloquinho de nota aqui, irmãos. Que é muito importante, irmão, você meditar na palavra de Deus e buscar cada vez mais. Deixa eu ver um bloquinho aqui de nota. Não achei, mas aqui serve. Marcos 12:30. Irmãos, uma palavra dessa, irmão, você pode procurar o filósofo que for. Você não vai encontrar algo parecido. Nada vai chegar aos pés, diz aqui, da palavra de Deus. E em Romanos 8:32 também nós vemos algo bem interessante que diz: Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou. Quem nós vemos falando isso aqui? Um comentário, né? Falando aquele que não poupou o seu próprio filho, né? Aquele que não poupou Jesus e antes por todos nos o entregou. Entregou Jesus por mim e por você, para que nós possamos ter a vida eterna, para que nós não perecemos aqui, mas sim que tenhamos vida. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Será que não? Deus tem o melhor para cada um de nós. Isso que nós fazemos por fidelidade, o dízimo, questão de separar o dia para Deus, isso é comparado a nada do que Deus está entregando e fazendo na sua, na minha vida, na vida de todos nós. Não se compara. Deus merecia tudo de nós. Eu tive a oportunidade de participar de um estudo agora à tarde, que o irmão veio falando de Noé. Noé passou 120 anos. A Bíblia ali não fala que foi 120 anos, mas ele estava ali, naquele momento ali, durante 120 anos ali, mexendo com a arca, né, pregando aquela mensagem, fazendo a arca, 120 anos. E você pensa, ele comentando, eu nunca tinha pensado por isso, sobre essa parte, né? Noé dedicou só 10% para fazer a Arca da Aliança? Você acha que ele dedicou só 10%? Ele dedicou tudo que ele tinha, ele vendeu tudo o que tinha para fazer a obra de Deus. E isso é o que Deus quer. E ele foi recompensado? Foi. Ele foi mais do que recompensado. Quando tudo acabou, quando as águas desceram, ele tinha toda a terra. Então, é muito importante confiar a Deus. E Deus nunca vai te desamparar. Jó. Olha o que Jó passou. Deus sabia que Jó era capaz, era um homem fiel, um homem temente a Deus e sabia que era capaz de passar por aquilo ali. E se algo está acontecendo no nosso viver, é porque Deus sabe que nós somos capazes de vencer aquilo ali. Só precisamos buscar se limpar das coisas desse mundo,
do que nós se alimentamos, do que nós buscamos. Então é importante ter sempre Deus em nosso coração, confiar e se entregar inteiramente por completo. Amém? Que oportunidade de poder falar de Jesus e que essa mensagem possa trocar no seu coração, que possa vir fazer sentido para você e como é importante devolver a parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre e que possamos ter um coração mais reto, mais alinhado com o querer, com a vontade do Senhor. Amém? Então vamos fechar esse estudo maravilhoso e abençoado por Deus com oração de gratidão, né? Porque sempre temos motivos a agradecer a Deus. Sempre temos motivo a agradecer a Deus. Amém? Oremos. Pai grandioso, Senhor Deus eterno que está no céu, obrigado pela sua proteção, pelo seu amor imenso, pelo seu carinho. Obrigado por essa palavra que o Senhor veio abrindo nossos olhos sobre o dízimo e pelo entendimento, Pai. Que venhamos entregar nosso coração cada dia mais inteiramente ao Senhor, Pai. Que o Senhor seja nosso caminho, nossa luz para sempre. E muito obrigado, Pai. Louvado seja o seu nome para sempre, Pai. Louvado seja o seu nome. Aleluia. Glória ao Senhor, Pai. Glória ao Senhor. Perdoe nossas falhas, nossos pecados. E esteja conosco nessa semana que vem, uma semana desconhecida, mas que possamos vir, Pai, ser luz para o próximo. A Ti eu agradeço por tudo, Pai. Tu és bom, maravilhoso. Tu és nosso Pai. Tu és nosso Pai. E a Ti eu peço em nome de Jesus, seu Filho, Pai. Amém. Amém, irmãos. Rapaz, peço desculpa a todos por eu estar assim, puxando um pouco o nariz, que eu estou um pouco gripado. Mas a palavra de Deus foi expressa e que você não venha ver a mim, mas as Escrituras Sagradas. Se alguém tiver algo a comentar, quiser falar, estamos aí para crescer juntos espiritualmente e caminhar nesse único caminho. Possa ser estreito, possa parecer difícil, parecer não é difícil, mas que possamos terminar essa caminhada e chegar até Cristo Jesus e estar junto ao Pai lá nos céus. Amém? Todos tenham uma ótima semana. Que Deus abençoe a vida de cada um grandemente, em nome de Jesus. Tchau. Fique com Deus. Esteja na presença do Senhor, se esforçando, porque Ele nunca nos abandona. Ele está sempre ao nosso lado esperando, de braços abertos. Amém.